Então, antes de dar boa noite a todos, nós vamos iniciar a nossa reunião do ESG, né, dando continuidade ao estudo do Evangelho Redivivo. Hoje, Márcia vai, então, iniciar o nosso volume 2, que é o estudo do Evangelho segundo Mateus. Então, a Márcia vai compartilhar a página inicial, a Isabel vai ler, e o Alvinho, ele caiu? Ele está voltando agora, porque eu já botei o nome dele. E o Alvinho vai fazer, então, a prece. Tá bem, Alvinho? Oi? Você vai fazer a prece, né? Ok. Isabel, você pode começar a ler. Ok. A Márcia vai botar para você. Sim. Vinha de Luz, capítulo 174. A plataforma do Mestre. Ele salvará seu povo dos pecados deles. Mateus, parágrafo 12, versículo 1, é isso? Acho que sim, né? Em verdade, há 2000 anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário, como tantos outros, a degelar-se por reivindicações políticas à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. Vai passar? Ainda hoje, vemos grupos compactos de homens indisciplinados que, administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo, interpretando qual se fora patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil. Entretanto, do Evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido. Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que fará ele do mundo redimido, ainda não sabemos, porque ao soldado, o mínimo, são defesos os planos do general. A boa nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do Mestre dos Mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações dos governadores e governados de todos os tempos. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Achamo-nos, até hoje, em simples fase de começo de apostolado evangélico, Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. O reino individual que puder aceitar o serviço libertório do Salvador encontrará a vida nova. Emmanuel, Vinha de Luz. Deus, nosso Pai, te toda a vontade. Peço permissão para a gente entrar no segundo tema do livro do R, de nossa irmã Márcia, conteúdo desse primeiro estudo, desse estudo, livro do R, e revela em todos que vão introduzir também muita luz, muita paz, muito amor. Oh, assim seja, graças a Deus. Obrigada, Isabel. Obrigada, Alvinho. Então, como o Alvinho disse mesmo, na prece, hoje é a Márcia, né, que é responsável pelo estudo. A gente vai começar o segundo livro, né, do Evangelho Redivivo, e hoje é estudo interpretativo do Evangelho de Mateus. Márcia, é com você. Ei, gente, boa noite para aqueles que eu ainda não dei boa noite. Então, depois de 9 meses
Nós conseguimos terminar o livro 1, né? Como estávamos conversando aqui um pouquinho antes. Não é fácil para nós estudar o Evangelho, porque nós não temos esse conhecimento adquirido na nossa existência. Então, tudo isso é muito novo para nós. E o livro 1 nos ensinou a estudar, né? Apresentou todo um modelo, um formato daquilo que seria interessante para que a gente compreendesse a mensagem do Cristo. Então, agora, no livro 2, nós vamos estudar somente o Evangelho de Mateus, as características do Evangelho de Mateus, as passagens, o Sermão do Monte inteiro, todas as passagens nós vamos fazer, uma a uma, né? Aprofundando, entendendo quem é esse evangelista. Porque Mateus tem um diferencial, porque ele era judeu, ele fala para o judeu, né? Ele escreve dessa forma. Então, a nossa proposta, gente, é estudar juntos. Todos nós aqui somos aprendizes. Então, a participação de vocês, qualquer dúvida, é dúvida nossa e de todo mundo. Porque nós aqui, enquanto facilitadores, a gente é só facilitador do entendimento alheio. Mas estamos juntos, estudando juntos, tá bom? A participação é muito importante, claro que dentro do tema, né, do que a gente se propõe aqui. Então, nós vamos começar. Alguém quer fazer algum comentário antes da gente começar? Ou já podemos iniciar? Então, Miri, você vai me ajudando aí. Se alguém levantar a mão ou qualquer coisa eu não perceber, tá? Ok. Então, vamos lá. Então, ano passado, como eu falei, a gente iniciou o Evangelho Redivivo, né? O 1. Agora, lembrando que a bandeira, né, do livro 1 era essa mensagem de Alcione no livro Renúncia, né, Psicografia do Chico pelo Espírito Emmanuel, em que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. E isso tudo é um processo. A gente primeiro conhece, vai meditando, para depois a gente sentir e vivenciar. Porque nós ainda somos espíritos que necessitamos de passar por esse processo. Porque nós não vivenciamos aquilo que a gente não conhece ainda. Então, gente, vocês vão me desculpar, que eu estou com uma tosse danada, vocês vão me desculpar. Né? Aqui está a apresentação do Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, que vai ser o terceiro. E só tem os 3 publicados até agora, os 3 livros. Então, a primeira coisa que a gente vai comentar, que dentro da doutrina espírita, né, nós entendemos a palavra são ou santo, São Mateus, como católicos utilizam, nós compreendemos, né, uma outra visão. Nós entendemos que Marcos, Mateus, Lucas e João, eles foram apóstolos de Jesus, espíritos que, para aquela época, estavam preparados para essa tarefa, mas não são santos na visão do que a doutrina espírita nos orienta, de espíritos puros, não, nada disso. Então, a gente se policiar quando vai se referir a um dos evangelistas, nós espíritas, Evangelho segundo Mateus. Ah, mas tem alguns evangelhos segundo o Espiritismo, as edições mais antigas, elas trazem São Mateus, São Marcos, sim, trazem, mas não as atuais, tá? Então, vamos lá. Então, quem abre esse estudo é uma mensagem do Bittencourt Sampaio. Para quem não conhece, o Francisco Leite de Bittencourt Sampaio, ele foi um jurisconsulto, magistrado, político, alto funcionário público, jornalista, literato, renomado poeta e um excelente médium espírita. Ele viveu no século XIX, né, entre 1834 e 1895. E para o reformador de 1936,
olha a mensagem que ele deixa, gente, para que a equipe do Evangelho Rede Vivo optou por incluí-la na abertura. Vamos lembrar a mensagem 1936, não é uma coisa, né, que foi escrita agora. E olha o que ele diz: que muitas pessoas que se entregam somente às questões científicas do espiritismo, naquela época, condenavam a parte moral e religiosa da doutrina espírita. Então, ele disse que isso era uma constante lá. E mesmo aqui no Brasil, ele também percebia essa característica. E aí ele faz esse comentário aqui, gente, olha: que se cria uma ciência nova sobre a argamassa dos fenômenos espíritas, que se amplia a metapsíquica com seus compêndios de complicada terminologia é natural, mas que se duvide que o moderno espiritismo tem de ser a confirmação do cristianismo em sua primitiva pureza, restaurando as forças coletivas para a prática do bem, é inadmissível. Então, o que que ele está dizendo assim, ó? Pode vir ciência nova sobre esses fenômenos todos da mediunidade, né? Pode vir a metapsíquica, tudo isso, mas não podemos duvidar que o espiritismo é a confirmação do cristianismo, restaurando as forças para prática coletivas para a prática do bem. Então, ele afirma isso com muita veemência. Então, e ele continua nessa mensagem dizendo que o evangelho não tem como o estudioso da doutrina espírita se afastar do evangelho, porque o evangelho, ele é onde estão guardadas as soluções de todos os nossos problemas existenciais, os problemas que nos afligem no mundo. A mensagem do Cristo ainda é para nós muito obscuro. Olha, gente, ele estava falando em 1936, tem 87 anos, e a mensagem do Cristo continua para nós, né? Ainda obscura, embora tantos estudiosos, mas para a grande maioria da população. E ele escreve uma frase seguinte, que no domínio das coisas espirituais o homem ainda oscila entre civilização e barbárie. Então, é proposta do Espiritismo reviver o cristianismo na sua maior pureza. E se nós nos afastarmos disso, a doutrina espírita tende a perecer. Então, essa é a mensagem, e ele ainda termina: convencei-vos de que a atualidade necessita do esforço comum de todos, à sombra da bandeira da tolerância e da unificação, para que se dissemine a lição do Evangelho em todo o planeta. Antes dos cérebros, faz-se mistério iluminarem-se os corações. O Espiritismo marchará com o Cristo ou se desviará de suas finalidades sagradas. Ou os homens realizam o Evangelho, ou a sua civilização terá de desaparecer. Então, olha que coisa importante. Espiritismo marcha com o Cristo. Por isso a importância de nós conhecermos a mensagem do Cristo, não somente numa leitura superficial, mas realmente meditando aquilo que a gente está conhecendo. Gente, se eu só fechar esse chat aqui, senão fica aparecendo para vocês. Então, depois que o Bittencourt Sampaio, ele abre, né, que o grupo do Evangelho Redivivo coloca essa mensagem, a gente vai entrar nas considerações gerais, né, do Evangelho de Mateus, lembrando o que é o Evangelho Redivivo. Programa de estudo continuado, disponibilizado pela FEB, com a finalidade de interpretar a mensagem cristã à luz da doutrina espírita. Esse é o nosso objetivo aqui. Então, gente, como nós estamos aqui, né,
estudando o Evangelho, é importante que cada um de nós se posicione, que se tem dúvida, ou então que se pensa de outra forma, é isso. É essa a proposta do estudo, tá bom? Então vamos lá. Não sei se vocês conhecem existe esse livro aí foi publicado também pela FEB, o Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Mateus, tem Marcos, tem Lucas e tem João, tá? É um grupo no qual o Saulo, que já esteve conosco, o Saulo César, né, coordena, e eles fazem um apanhado, eles reúnem as mensagens de Emmanuel em toda a obra, que olha só, gente, os comentários de Emmanuel sobre o Evangelho encontram-se espalhados em 138 livros, 441 artigos publicados ao longo de 39 anos nos periódicos Reformador e Brasil Espírita. Por essa razão, talvez poucos tenham a exata noção da amplitude do trabalho, que totaliza 1.616 mensagens sobre mais de 1.000 versículos. Gente, olha o tamanho da obra de Emmanuel na parceria com o Chico. Nós vamos utilizar muito Emanuel. Outra questão que eu queria aqui colocar para vocês, que a gente ouve também no meio espírita, e aqui é um espaço de estudo, né? A pessoa fala, o espírito de Emmanuel. Não, é o espírito Emmanuel, o espírito Márcia, não é o espírito da Márcia, é o espírito Márcia, o espírito Emmanuel, o espírito Miriam, o espírito Isabel, ok? Palestrantes a gente ouve falando isso, mas não é o termo mais correto, tá bom? Então vamos lá. Eu estava falando da grandiosidade da obra, né? Da contribuição que Emmanuel e a parceria com Chico trouxe para a doutrina espírita. Foram mais de 60 anos, gente, de parceria. Olha isso, né? De um trabalho eles monumental, né? Foram 138 livros comentando todos os versículos. Olha isso, gente, né? Emmanuel comentando, deixando mais fácil para nós a compreensão das passagens evangélicas. Então, cada vez mais a gente percebe a importância do estudo, né? A importância mesmo da gente estar estudando. E logo no prefácio, a Joana de Ângeles, desse livro, né? A Joana de Ângeles, que assina que o Novo Testamento constitui uma resposta sublime de Deus aos apelos aflitos das criaturas. Então, por isso, a necessidade nossa de conhecer, de estudar, é fácil? Não, não é fácil, mas requer de nós aplicação, disciplina, né? Vontade de querer mesmo, né, aprender. E aí, desculpa, gente, né, no prefácio mesmo, né, a gente viu que o Novo Testamento é a base de uma das maiores religiões do nosso tempo, que traz a vida e os ensinos de Jesus da forma como foram registrados por aqueles que direto ou indiretamente tiveram contato com o Mestre de Nazaré, e sua mensagem de amor que reverbera pelos corredores da história. Então, ele é a base das maiores religiões do tempo, do nosso tempo. Olha a importância da gente estudar. Ao longo dos séculos, esses textos são estudados por indivíduos e comunidades com o propósito de melhor compreender seu conteúdo. E a gente fica assim, nossa, mas tem tanta interpretação diferente? Pois é, porque não é fácil. Cada um vai interpretando da forma como traz uma bagagem espiritual, intelectual, não é? Por isso há tantas diferenças, por isso é necessário a gente estar estudando sempre. Então, peraí. Isso aqui também está lá, tá no livro Opinião Espírita, olha, que Emmanuel, a mensagem de Emmanuel. Por mais simples que seja a análise de uma passagem do Evangelho, o foco a ser mantido é este:
Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec. Ô, gente, isso aqui está errado. Espera aí. Isso aqui não é aqui não, tá? Peraí. Márcia, Oi. você já está no livro ou ainda não? Sim, já começamos já, Alvinho. A gente está onde? Eu estou Aonde? Peraí, perdido. deixa eu só tô ajeitando aqui um negócio. Peraí. Nós estamos no Evangelho de Mateus, logo no começo do tema 1, tá? Então vamos lá. Pronto, gente, já arrumei e coloquei na ordem. É isso mesmo, né? Então, por mais simples que seja a nossa análise de uma passagem do Evangelho, né? Diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. E Emmanuel diz: Jesus a porta, Kardec a chave. Muitos de nós já leu essa frase? E aí, agora, eu queria conversar com vocês. O que vocês acham que significa? Por que Emmanuel disse que Jesus é a porta e Kardec é a chave? E aí? Porque Jesus abriu o, o caminho para o caderno e poder saber trabalhar na doutrina espírita. Eu estou entendendo dessa forma. Sim, isso, Alvin, obrigada. Quem mais? Será que Jesus é como se fosse. Ah, desculpa, gente. Não, pode falar, Isabel. É porque tá tocando aqui. Pode falar. Então, O enquanto ela está telefone está atendendo, eu vou tocando. falando. Ah, tá. É, Então vamos lá, Karine. Posso Jesus. falar? Pode. É como se Jesus fosse um livro, né? Ou algo, né, que cheio de informações, e Kardec fosse aquele que vai trazer, através da chave, tudo aquilo para nós, vai abrir para nós tudo aquilo que Jesus nos trouxe. Eu vejo dessa forma, né? Eu não sei se estou correta. Não? Vamos ouvindo. Carli? É mais ou menos isso. Jesus, ele trouxe todos os exemplos, mas de uma forma mais enigmática, digamos assim. E Kardec vem esclarecer para a gente, vem trazer a luz sobre tudo aquilo que Jesus trouxe para a gente. O entendimento, né? Ele trouxe, Isso. ele facilitou a gente entender o que Jesus disse, porque tinha muita coisa ali que a gente não tinha noção. É verdade. Quem mais gostaria de comentar? Alguém mais? Não? Então, gente, é isso aí. Jesus, a porta, e Kardec, a chave, é exatamente isso que vocês disseram. Jesus abriu, né, aquele caminho, mostrando a mensagem, e Kardec veio nos esclarecer, facilitando para nós, né, a compreensão daquela mensagem. Então, agora a gente vai entrar, né, nas considerações gerais mesmo do Evangelho de Mateus e os evangelhos sinópticos, que nós já, né, tivemos a oportunidade também de estar estudando em outro momento. Quem redige todo esse artigo é o professor Celestino, tá, gente? Nós também, né, já tivemos a grata presença do professor conosco aqui no MEI, né? E ele assina esse artigo, ele vai dar todo o apoio ao Evangelho Redivivo, né? Ele vai agora nos aspectos históricos e culturais do Evangelho segundo Mateus. Só para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, Miriam, você está gravando? Tô. Ah, então tá. O professor Celestino, ele é professor fundador do curso de Ciência das Religiões do Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba.
Ele atua também na área de teologia, Bíblia, religião, tradução dos textos sagrados do hebraico para o português. Coordenou o grupo de pesquisas intitulado Bereshit e leciona a disciplina de judaísmo e cristianismo primitivo. Então, ele tem um currículo muito grande, ele fala fluentemente o hebraico, e aí, quando a gente tem a oportunidade de conversar, ele vai no texto em hebraico, para poder, né, trazer aquela essência. Então, assim, tanto a importância desse professor para a doutrina espírita, o tanto que ele agrega de conhecimento, né? Então, o que o professor Celestino traz aqui para a gente no início, dizendo que ele é o mais didático, ele é o maior evangelho, ele é o mais didático, mais completo e o mais judaico. Ele era judeu escrevendo para judeu. Ele traz isso forte, a gente vai ver isso das passagens, né? Mateus tem o nome de Matânia, em hebraico, com o diminutivo Mátia. Em aramaico, seu nome era Mate ou Matai, ou Mateus, no grego e no latim, que é o que a gente conhece, né? E a igreja primitiva tudo ainda o identifica como Levi o publicano. Então, todos esses nomes, né? A gente vai lembrar que o publicano, ele era um cobrador de impostos, que Jesus chega a ele, o convida para estar participando do seu colégio apostólico, né? Então, vamos ver mais alguma. Quem quiser comentar, pode ficar à vontade, tá, gente? Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo tirar uma tarde daqui. O plano geral do Evangelho de Mateus é o seguinte, gente. Ele é composto de discursos e de relatos, tá? Os discursos, o Sermão da Montanha, é aquele, né, com todas as bem-aventuranças, o discurso missionário, as 7 parábolas do reino, que as 7 parábolas, quer ver, são as seguintes. A parábola da rede, do semeador, do tesouro perdido, isso tudo está no Evangelho de Mateus. Nós vamos ter a oportunidade de estudar a da pérola, do trigo do joio, do grão de mostarda e do fermento. O que mais que está no plano geral do Evangelho de Mateus? A vida comunitária de Jesus, o discurso apocalíptico. Também comigo. E além dos discursos, temos os relatos também no Evangelho de Mateus. A infância e o início do ministério de Jesus, os 10 milagres, o convite aos discípulos, na parte que Jesus é rejeitado, que ele é reconhecido, a autoridade de Jesus, até a morte e a ressurreição de Jesus. Isso tudo está contido no Evangelho de Mateus. A gente vai falar, esses aqui são todos os milagres, os 10 milagres, a cura do leproso, do servo, da sogra de Pedro, do paralítico, tudo isso que a gente vai ter a oportunidade de estudar um a um, tá? A linha mestra dos registros de Mateus é o reino dos céus, é o reino de Deus. Ele sintetiza, ele sempre chega nessa questão do reino de Deus, que no olhar de Mateus deve restabelecer entre os homens a autoridade soberana de Deus como um rei por fim reconhecido, servido e amado, havia sido preparado e anunciado pela antiga aliança. É isso, a Bíblia de Jerusalém nos traz essa característica do reino dos céus na visão de Mateus, tá, gente? Ele também escreve para uma comunidade de cristãos vindos do judaísmo. É muito importante que a gente entenda isso. Ele escreve para aquela comunidade. Todos aqueles recém-cristãos são vindos do judaísmo, tá? E talvez discutindo com os rabinos, aplica-se particularmente a mostrar o cumprimento das Escrituras na pessoa e na obra de Jesus. A todo momento na obra de Mateus, ele quer demonstrar que Jesus está cumprindo aquilo que estava lá, que nós conhecemos do Velho Testamento. A todo momento ele
porque ele fala, escreve para aqueles cristãos, recém-cristãos vindos do judaísmo, que a referência que tinham era as escrituras antigas, o que nós conhecemos do Velho Testamento. E a cada passo de sua obra, ele se refere ao Antigo Testamento, como eu falei, né, para provar como a lei e os profetas são cumpridos por Jesus, tá? Eles não têm só uma expectativa, tá? Eles são cumpridos. Ele o faz para a pessoa de Jesus, confirmando com os textos escriturísticos sua raça davídica. Então, gente, olha só, é característica forte do Evangelho de Mateus. A todo momento, ele provando que as profecias, que a lei e os profetas estão sendo cumpridos, tá? Pela boa nova, pela mensagem do Cristo. E alguns estudiosos, um que o professor Celestino cita bastante, que é o André Churraqui, ele afirma que, a partir dos textos hebraicos e aramaicos, o Evangelho segundo Mateus foi traduzido para o grego e deu a autoria a Mateus. Mas existe uma discussão muito grande se somente seria de Mateus esses textos que a gente conhece como sendo de Mateus, se não teria também uma colaboração de outros discípulos. Mas o que o professor Celestino deixa claro no texto, isso é irrelevante. O importante é a gente se atentar à mensagem de Jesus. Se foi só ele, se foi com mais gente, isso não tem a menor relevância, tá? E aqui é só a título mesmo histórico, né, que há estudos indicativos de que o Evangelho segundo Mateus foi escrito antes da destruição do Templo de Jerusalém por Tito, imperador romano, no ano 70, que ele teria escrito isso em Jerusalém. E aí, só para a gente ter uma ideia no contexto histórico, né, a destruição do Templo de Jerusalém se deu em 3 diferentes momentos. Isso era muito importante para o povo judeu. Primeiro, o Templo de Jerusalém foi destruído antes de Cristo, 587 a 605, 604 antes de Cristo, né, pelos babilônios. Depois, o Templo de Jerusalém, no ano 70, né, já depois de Cristo, durante a revolta judaica contra o Império Romano. E depois, no ano 135, né, também foram destruídos por ordem do imperador romano. Isso é só a título de histórico mesmo para a gente entender. Então, os pesquisadores compreendem que foi por volta da época da destruição do Templo de Jerusalém que foi escrito o Evangelho de Mateus, tá? Bom, aí aqui é uma coisa que a gente vai precisar parar para pensar. Antes disso, queria saber se alguém tem algum comentário perto do que a gente falou, se eu posso seguir. Tudo certo? Por enquanto, só estou dando informações mesmos, né? Posso continuar? Então, vamos lá. Então, agora a gente vai falar numa questão linguística, gente, que é complicado, né? Então, olha, considerando que Jesus falava hebraico e que a sua mensagem foi traduzida para o grego, deparamos-nos hoje com algumas dificuldades. Como entender, de forma exata, o que Jesus realmente disse às margens do lago de Genezaré há mais de 2000 anos? Esta é a resposta que buscamos incessantemente, e dela não desistiremos. O texto não está escrito considerando que Jesus falava hebraico. Está escrito considerando que Jesus falava aramaico. Quem está com o livro aí, pode conferir. Na página 18, no terceiro parágrafo, né? Isso aqui eu copiei de uma turma, mas eu deixei propositalmente, porque nós vamos analisar, tá? Jesus falava em hebraico.
No nosso texto do livro está aramaico. É uma história de dificuldade linguística muito grande, porque o texto diz que Jesus falava aramaico, que ele nunca escreveu nada, e seus seguidores escreveram a sua história em grego. Olha só. Aí a gente vai lembrar. Mateus, Marcos e Lucas, e João, desculpa, eram judeus. Só Lucas era grego. Então, esses aqui não escreveram na sua língua natal, só Lucas. E todos eles escreveram o evangelho em grego. Então, gente, os pesquisadores dizem, de acordo com as suas pesquisas, que Jesus falava aramaico. E não falava. Jesus falava hebraico. E eu, quando li, falei assim, gente, eu comecei a pesquisar e eu vi o professor Celestino em outras palestras, e ele dizendo para um grupo lá na Suíça que Jesus falava em hebraico e ele sendo enfático com isso. Então, eu resolvi mandar uma mensagem para ele me explicar por que que o livro está dizendo que Jesus falava em aramaico e ele era o autor do livro, e se quando ele no vídeo afirma que Jesus falava o hebraico. E aí, gente, eu vou colocar para vocês o áudio que ele me mandou, porque é muito esclarecedor, tá? Vou colocar aqui para vocês, só um instantinho. Professor Celestino. Olha o que o professor... Eu primeiro pergunto a ele... Espera aí só um pouquinho, estou enrolada. A primeira pergunta que eu faço ao professor é a seguinte. Deixa eu achar aqui. Ah, tá aqui. Não, mas eu não coloquei aqui. Pronto. Eu expliquei que a gente estava estudando, né? Que todo mundo estava estudando. Se ele podia me explicar essa questão da língua. Ele falou assim: boa tarde, Márcia. Jesus era judeu. E o idioma do hebreu, que era o judeu, né? É o hebraico. A influência e equívoco da Igreja Católica é que levaria muitos estudiosos a afirmar que Jesus falava o aramaico. Nenhum judeu dirá que Jesus falava o aramaico. Ele também conhecia o aramaico, mas seu idioma nativo é o hebraico. Aí, como eu sou chatinha, eu continuei perguntando para ele outras questões. Aí, ele deve ter pensado assim, eu acho que eu vou desenhar para essa garota entender o que que eu estou querendo dizer. E aí, gente, ele me responde isso, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Aí ele resolveu fazer um áudio, né? Para ficar melhor para o meu entendimento. Na época de Jesus... Boa noite, Márcia. A questão aqui, minha filha, é porque na época de Jesus, o dialeto que predominava, a língua comercial, era o aramaico. Mas Jesus, como judeu, ele nunca ensinou o Pai Nosso em aramaico, porque a língua do povo hebreu é o hebraico, nunca foi o aramaico. Quando o Papa esteve em Jerusalém, na presença do primeiro-ministro, ele afirmou que Jesus falava aramaico e foi corrigido na frente de todo mundo. O primeiro-ministro disse para ele, ele falava hebraico. Nós somos brasileiros, falamos português, mas ninguém pode dizer, por exemplo, que a gente não fala o espanhol. Podemos falar o espanhol, mas não é o nosso idioma. E Jesus, o hebraico mishnaico, era vidente, ou seja, se utilizava na época de Jesus. Nunca foi permitido a um judeu fazer suas orações em aramaico. Diz ainda outros estudiosos que o que salvou o judeu na época do Egito, nos 400 anos que eles viveram lá, foi o hebraico, que eles falavam entre si o hebraico. Você vê o próprio livro Paulo e Estevão, lá no capítulo da família de Gesiel, Emmanuel cita que eles em família falavam o hebraico. Aonde existia uma família judia, o idioma é o hebraico, nunca o aramaico.
A questão é, na época de Jesus, o aramaico era uma língua comercial, como o inglês é hoje, devido à influência dos caravaneiros que vinham da Síria, vinham do Egito, vinham daquelas outras regiões, e o idioma que eles utilizavam era o aramaico. Por isso que muitos são influenciados a dizer isso. Mas o idioma de Jesus não tem quem consiga fazer com que eu ou qualquer outro, se você chegar em Israel hoje e perguntar a qualquer pessoa, Jesus como judeu, qual era a língua que ele falava, ninguém vai dizer que é o aramaico. Ok? Inclusive o Churraqui é possível que até a sua influência francesa, né, que ele era francês, ele pudesse ter essa opinião falando em termos universais, não em termos judaicos. São essas as afirmações que eu lhe digo com toda certeza, de que Jesus nunca ensinou um Pai Nosso em aramaico, nunca fez uma oração em aramaico. O discurso dele, o livro Siddur, o livro de orações judaica, é em aramaico, e há uma proibição de judeu fazer suas orações que não deve ser em nenhum outro idioma a não ser no hebraico. Por isso que eu afirmo e não tenho condições de entender diferente. A língua que Jesus falava e que ele vivia com a família, na convivência com os discípulos, nas suas particularidades, era o hebraico. Ok? Um abraço e obrigado pela pergunta. Qualquer dúvida, pode nos enviar. Muita Nossa, professora, eu não tenho como agradecer deixa as eu. suas explicações, né? Então, gente, quem sou eu para questionar o professor Celestino, que vê que ele vai exatamente contra os pesquisadores, ele é taxativo daquilo, perto de tudo aquilo que ele conhece, que ele estuda. Ele coloca no texto, né, do Evangelho Redivivo Vivo sobre alguns pesquisadores, mas ele tem né, a opinião dele. Quem é? Miriam, quer falar? Não, porque por que ele deixou em aramaico aqui no livro, né? Porque é mais para confundir do que para ajudar, né? Ele podia botar o Exatamente. texto, né? Porque é dele, é ele que está escrevendo. Então ele Sim, podia ele ter quis feito um dizer. adendo, né? Mas ele Exatamente. podia Eu ter feito, questionei isso para ele, ele depois, no podia ter restante da feito. conversa. Ele, mas porque eu queria deixar a opinião dos pesquisadores, entendeu? Pois Mas é, ele ele não podia fazer uma deixou. notinha, né? Eu também penso assim, mas eu não ia Explicativo. falar para ele Entendeu? arrumar o texto. Não, não dá para entender. Se ele é tão categórico. Né? Podia uma nota, na minha opinião, e por isso, né? Enfim. Exatamente, né? E é interessante quando Tudo ele bem. fala que o dois aramaico. pesos e duas medidas, né? Oi? Fica como 2 pesos e 2 medidas. Ficou A ruim. Ele mesma podia ter coisa. feito, era mais fácil. E é interessante ele falar que o aramaico era uma língua universal para eles, que na verdade é uma língua universal, era o grego, né? Eu acho que era para aquele universo lá, Mas era o grego. naquele Você viu que eles universo, escreveram em grego? em Todos grego, eles, né? eles escreveram em E daqui, grego, porque era a língua universal. Lembra Haroldo falando? sim, Paulo ele fala chegando, que a língua era comercial também, né? comercial, Então, mas era o grego, comparado ao inglês hoje, era o grego hoje eu mesmo. acho que seria o grego, eu Era o também grego, penso, né? Então, gente, você vê que até o Papa foi corrigido pelo Isso. ministro Aí foi lá em feio, né? Israel, né? Então, eu fico com o professor Celestino, né? Não, De que o Jesus pior é que falava o o hebraico. Papa deve ter falado assim, esse cara não sabe nada. Não sabe nada, deve ter pensado. Deve ter pensado, mas enfim, a gente está trazendo isso porque a gente, né, ouve muito essa questão que Jesus falava o aramaico, e como um hebreu, ele falava, a língua natural dele era o hebraico, tá? Então, voltemos. Alguém mais quer fazer algum comentário a esse respeito, gente? Fiquem à vontade. Só Não? lembrando que, eu não sei se foi no Paulo Estevam que a gente leu que, em determinado momento, o Jesus fala em aramaico, como se o aramaico fosse a língua da top, assim, só dos nobres. Eu tinha essa impressão, aramaico, língua dos nobres, que tem um texto agora
que Jesus fala, e aí então eles falaram assim, nossa, aquele cara ali é realmente, sabe, alguém de uma estirpe legal, É, porque eu lembro, eu não sei se foi em Paulo Estevam, que eles, sabe, quando é, eles que Jesus fala em aramaico, por isso que a impressão minha era que o aramaico era a língua, tipo assim, da High Society. E o hebraico era do povão, e é muito ao contrário. é ao contrário, pela Mas fala Jesus não pela falou aí, então, explicação. você está entendendo? É. Mas eu não sei assim, a passagem que você está falando, mas o que me veio é que o inglês não é para o povão, mas o inglês é para a parte comercial. Então, pode ser nesse sentido, não? Que ele tenha feito Porque essa as comparação. pessoas, isso, que as Sim, pode pessoas, ser assim, que sim, você Carlinhos. tenha, porque o povão está falando inglês, a gente já acha, poxa, aquele cara sabe, É, aquele sabe tem língua, conhecimento, tá né? certo, é isso. É Pode ser. verdade. Então, gente, peraí, deixa eu pegar aqui o texto, gente. Para a gente voltar aqui, né? Ó, quem quiser, né, fique à vontade aí para comentar, tá? Então, voltando lá, Jesus não falava aramaico, né, como está no texto, ele falava o hebraico, quem quiser, isso aí é a opinião dos pesquisadores, né? E o que chama a nossa atenção aqui é essa dificuldade linguística dos quatro evangelistas, ó, Mateus, Marcos e João, judeus. Lucas grego, mas todos eles escreveram em grego. Então a gente sabe que essa coisa da linguagem é complexo, né? Eles pensavam como judeus, três, agiam como judeus, mas escreveram em grego. Então aí pode haver, né, alguma distorção, né, da mensagem. Então isso tudo é considerado pelos estudiosos, pelos teólogos, tá? E, peraí, isso aqui é a minha conversa, né? Aqui. E como tem muitas palestras do professor Celestino na internet, quem quiser, que ele explica muito a questão da língua, sabe, gente? Por ele ser um profundo conhecedor, né? Que para os judeus o hebraico é a língua sagrada com a qual Deus criou o mundo, olha como eles veem nisso, né? Então, todos falavam hebraico, inclusive nenhum judeu, né, era permitido fazer uma oração em língua diferente, né? Já o aramaico é uma língua semítica aparentada do hebraico. Ele foi falado por todo o Oriente Próximo e tornou-se parte integrante da cultura linguística judaica. Então, aí está a diferença dos dois. Dando continuidade, então, as pesquisas nos levam a crer, a concluir, não a mim, ao professor Celestino, que o texto foi escrito por ele, né? Que o evangelho, o primeiro evangelho, foi escrito em hebraico, devido ao fato de Jesus ser judeu, a princípio ter dirigido a sua mensagem aos judeus, né? Mas o texto do primeiro evangelho está perdido. Não existe. Se encontrou foram alguns fragmentos, né? Que com traduções gregas e latinas, tá? Isso 150 anos depois. Então, a princípio, ele teria sido escrito em hebraico, tá? E vamos então entender, né, Mateus, ao lado da firme convicção de Mateus em declarar Jesus como Messias anunciado por profetas do Velho Testamento, cuja vinda ainda continua a ser aguardada pelos judeus, um ponto deve ser refletido: o significado da palavra Israel. Vamos lá, gente. Mateus, a gente está falando aí de querer o mais judaico de todos os quatro evangelistas, né? E ele, né, anunciando, né, que Jesus veio, né, está cumprindo todas as profecias, mas vamos lembrar que os judeus ainda aguardam a vinda desse Messias, né?
E aí a gente tem que entender o significado da palavra Israel no texto evangélico, tá? É muito importante a gente ver isso, e Emmanuel é quem vai nos esclarecer um pouquinho. A esse respeito, nós tivemos a oportunidade de estudar o livro Consolador, quem esteve com a gente, né? Olha o que Emmanuel, né, lá no Consolador, ele faz, o grupo faz a pergunta, o grupo lá de Pedro Leopoldo, né? Por que razão a palavra das profecias parece dirigida invariavelmente ao povo de Israel? E olha o que... Quem lembra dessa resposta? Quem lembra? Que estava com a gente lá no Consolador. A gente não precisa falar todo o texto, mas em linhas gerais. Por que razão? Parece que tudo que Jesus se referia a Israel, parece que é só dirigido ao povo de Israel. Ô, gente, busca na cachola aí, gente. Porque naquela época não era o povo que tinha um Deus único. Então, por isso que era dirigido àquele povo. Em Vamos linhas ver o que gerais, tá? Emmanuel... Isso está certo também, não está errado, não. Vamos ver o que Emmanuel responde para a gente? Olha só. Em todos os textos das profecias, Israel deve ser considerada como símbolo de toda a humanidade terrestre, sob a égide sacrossanta do Cristo. Então, gente, a gente quando lê a palavra Israel em todo o Evangelho, é para a humanidade. A mensagem do Cristo não foi somente para o povo judeu, para o povo de Israel. Era muito mais ampla, já que Jesus é o governador do nosso planeta. Aí sim, Elisa, por que foi lá? Porque era o único povo monoteísta, que estava mais preparado para receber a boa nova, né? Porque enquanto outras seitas, outras religiões estavam envolvidas com o politeísmo, aquele monte de adoração aos deuses, os judeus não. Eles já eram monoteístas, né? Já acreditavam no Deus único. Obrigada, Elisa, aí pela contribuição, viu? E acho que eu tenho mais alguma coisa aqui. Isso também está lá no Consolador, tá, gente? Isso que eu acabei de falar, na questão seguinte, na 263. Então, agora, a gente vai... Ah, sim, isso é importante, olha. A certeza de Mateus a respeito de Jesus ser o Messias é característica marcante nos registros do seu evangelho. Tal ideia moldou o pensamento dos cristãos de todos os tempos. Olha isso, gente. Olha que coisa interessante, como ele trouxe firmemente essa ideia de Jesus, o Messias, isso mexeu com toda a estrutura do cristianismo primitivo e depois também, não é? Porque ele traz Jesus como Messias. E aí, vamos ver também a gente como é bom de memória, né? Quem que vai se lembrar? Mas isso a gente ainda não estudou, não, gente. Isso aí é quem lembra da vida, né? Vamos dizer assim. Os profetas que anunciaram a vinda de Jesus, ou então do Messias. Alguém lembra de algum profeta? Lá do Antigo Testamento, né? Nem de umzinho? Alguém lembra de um? Vale chutar, vale chutar. Nem chutando eles vão acertar, viu? Porque são profetas muito complicados. Acho que É, o gente, Isaías é o mais fácil, é. é verdade, né? Mas aí, só para gente A Miriam aprender. soprou Isaías. Isaías. Muito bem, viu, Carli? Muito bem. Eu falei que o Isaías é o mais fácil que os outros, né? Então, gente, E Isaías. isso é tão interessante, né? A gente sabe, né? Porque todos esses profetas anunciaram a vinda deles e até hoje os judeus não aceitam que ele tenha vindo, né? Eles não aceitam. E Não estão sabiam aceitando. muito antes, né? Que ele, né? Que já tinha sido anunciado, tal, e não É aceitam. verdade. Boa lembrança.
Em Isaías tem duas passagens, né? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será seu nome Emanuel. E também em Isaías também, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Tem agora esse outro, então, que eu também não sabia. Quer ler para a gente, Carlinhos? Miqueias, é assim? É, né? Isso. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena, para estar entre os milhares de Judá, de ti que me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Eu vou confessar para vocês que eu tenho muita dificuldade de compreender essa simbologia, né? Mas também não vou questionar o professor Celestino sobre isso aí, né? E se vocês também, porque eu tenho dificuldade de entender que aqui seria uma profecia em que Jesus estava sendo anunciado. Vocês conseguem perceber? Eu sou ruim de perceber essas coisas, gente. Que ele só fala de Belém, de ti que me sairá, isso que é interessante. Aquele que há de reinar em Israel. Se ele dá como Israel como uma universalidade, então ele tá dizendo que vem alguém ali, que seria o rei, né? Que não é só de judeu, eles entendiam do judeu porque para eles, né? Sim, era aquele universo, Reinar né? em Israel. O Israel não quer dizer tudo, reinar É. no universo, né? Na universalidade do planeta, enfim. E também, né, completando desde os tempos antigos até a eternidade. Então, Então, isso. É. alguém que não vai perecer, digamos assim, vai permanecer por todo sempre, né? Em todos os tempos antigos, ele pode dizer até da formação do planeta, né? Desde o Sim, começo podemos até entender, né? por toda a eternidade, né? É. Eu já fui lá, assim, mais ou menos. Ai, ai. Gente, Miqueias é nome de evangélico, É, Isaías, né? é. Tem mais Eu uma. tive paciente chamado Miqueias. É. A Thelma tá aí, lê pra gente, Thelma. Tá aí, Miriam? Tá? Tá? Lê pra gente. Zacarias 9.9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Oh, coisa linda! Já estou me achando uma jumenta aqui, não entendendo nada. Olha, mas, gente, vamos falar. Ele lá atrás, falar que ele vinha montado no jumento, ele não precisava explicar quem é o jumento, mas ele explicou direitinho que era o jumentinho, filho da jumenta. Mas ele fala, ó, que é justo, vem o teu rei, justo traz a salvação. É Ele é humilde, humilde. montado no jumento, gente. Isso foi demais, né? É verdade. É que eles tinham visões, né, gente? Imagina eles traduzir visões que eles tinham, né? Intuições. Eles eram médiums. E era muito complicado eles traduzirem coisas que aconteciam só muito para frente, né? É só a gente ver o Apocalipse, né? Como a coisa Sim. complica, né? E o jumento deve ter algum significado especial, que, assim, não é um camelo, é um jumento, não é um cavalo, é um jumento. De repente, tem alguma coisa que a gente desconhece, né? Mas Pode ser. aconteceu, Jesus foi montado no jumento, e Jesus ainda falou para os apóstolos, aquele jumentinho que está lá, ele indicou o lugar que o jumentinho, que ele queria o jumentinho, filho da jumenta, né? Ele indicou, não era qualquer jumentinho, era aquele que ele queria.
Da porque, na verdade, profecia. Mas eu acho que o que a Carla está representava a perguntando, humildade, não é isso, isso? não é um Então, camelo, né? não é um jumento, não era um cavalo, não era alguma coisa que se usava na época, É, mas justamente, talvez jumento era só para as pessoas mais pobres, talvez, eu não sei, sim, né? Mas porque simbolizava a humildade. Ele quis é, entrar, né? Porque a passagem ele fala, isso. eu escolho aquele É. jumentinho, filho da jumenta. Ficou engraçado isso, né? Essa Não era porque era o transporte dos mais simples na época? Pode ser, né? Pode ser, Também sim. acredito que Eles É, seja, né? andavam muito a pé, né? Então, sim. Sim. Mas os Então, reis não. os reis não, né? Que vinham Isso, naquelas. né? Porque a concepção vai vir, ó, eis que vem de ti o teu rei. Então, a concepção daquelas pessoas é que o Messias, o que seja que ele viesse, ele seria, né, aquela coisa como eles estavam acostumados ao conceito de rei, né? Com Uhum. toda uma pompa. E quando aparece Jesus com a simplicidade e tudo mais, então montado não no jumentinho. acredita-se. Filho da jumenta. É bem isso aí. É como eles estão esperando até hoje, né? Então, É. Na Então, maior gente, pompa. essas questões que a gente trouxe aqui, a gente está exatamente fazendo uma análise cultural e histórica que a gente está trazendo aqui para iniciar, né, o Evangelho de Mateus, por isso que traz também essa questão dos profetas. E, iniciando o segundo tema dessa noite, são os evangelhos sinóticos. A gente vai falar um pouquinho sobre eles. Quero ver quem lembra. Quais são os evangelhos sinóticos? Ai, gente, nós estudamos, gente. Eu vou até abrir aqui para eu ver. Tirando João, Mira já deu uma dica. Lembra aí, gente. Ô, gente, eu vou sair daqui de gente, Niterói são na casa 6. de cada um. Miriam, para. Vou na Eu casa de lembro que cada tem um. Marcos. Tem Tem Marcos. Marcos. Tem Marcos. João, Marcos, Mateus. E Lucas? Não. Lucas, Marcos e Lucas, Marcos, E João Mateus. e Mateus. João, não. Lucas, Marcos e Mateus, Eu falei, gente. tira João, João gente. e Mas eu Ah, você disse soprou que não errado, foi. Miriam. Você soprou para a gente é. falar João. Nós vamos lembrar até o conceito também, né? Por que que são considerados sinóticos os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E João, não. João é diferente, tá? Ele não é considerado. Por que os evangelhos sinóticos, gente? A palavra sinótico vem do grego sinópticos. A palavra quer dizer que é visto de um ponto de vista comum. Marcos, Mateus e Lucas consideram a vida, os ensinamentos e a significação da vida de Jesus sobre o mesmo olhar, um olhar histórico, em contraste com o Evangelho de João, que o apresenta de um modo muito diferente. Então, Mateus, Marcos e Lucas olham para a vida do Cristo, o ensinamento, sobre uma mesma ótica. Os sinóticos reconstituem e registram a vida de Jesus na Galiléia, e o de João registra quase que inteiramente o que Jesus disse e fez na área que abrange Jerusalém. À medida que a gente for estudando, nós vamos perceber porque a diferença é muito grande mesmo, né? Quando a gente começa a estudar as características de cada um deles, né? Então, vamos lá. Isso aqui é só a título de curiosidade, né? Existe uma simbologia representativa dos quatro evangelhos. Isso lá no profeta Ezequiel, capítulo 1, versículos 5 a 10. E o anjo representaria Mateus, é o homem com asas. O leão representaria Marcos.
o boi, Lucas, e a águia, João. Isso é só a título mesmo de curiosidade, né? O que a gente tem que compreender e tentar gravar, gente, que os evangelhos sinóticos, eles são vistos, os três, Mateus, Marcos e Lucas, sobre uma mesma ótica, um mesmo olhar, embora tenha divergências entre eles, tá? A gente vai perceber isso também, mas eles todos são vistos sob uma mesma ótica. Então, por serem tão parecidos em conteúdo e apresentação, o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas levaram os pesquisadores a crer que possuem uma fonte comum, difícil de estabelecer qual seja, entre as quatro que nós vamos apresentar. Então, olha só, os pesquisadores falam assim, ó, se eles são tão parecidos, deve ter tido a mesma fonte. A pesquisa chegou a essa conclusão. Agora, quais foram que ainda não sei, mas existem 4 teses, tá? Que eu vou passar aqui para vocês. A teoria do não documento, que os textos foram formados independentes, sem uma fonte comum, é a primeira dessas teses. A segunda é que os 3 sinóticos, né, seriam formados por um único documento. Teria uma origem e os 3 foram escritos com base nesse documento único. Tem a teoria dos 2 documentos. Marcos seria o original, porque nós estamos começando por Mateus, e a gente vai explicar o porquê, mas o primeiro a ser escrito foi o de Marcos, e é chamado de Proto-Marcos. Então, a teoria dos 2 documentos considera o de Marcos como sendo o primeiro, e a fonte que é uma fonte didática, que seria as informações que Mateus e Lucas tiveram como fonte comum e que não estavam no Evangelho de Marcos. Porque eles têm uma semelhança, mas eles também têm coisas diferentes entre si, tá? E tem também, gente, a teoria dos 4 documentos, que é formada pela fonte proto-Marcos, que é do Evangelho de Marcos, a fonte M, que é de Mateus, a fonte Q, que é essa fonte didática que ninguém sabe informar de onde vem, e a fonte L de Lucas. O Eric está com a mão levantada. Ah, vai lá, Eric. Eu estou até com medo de levantar a mão e você pedir para eu ler alguma coisa, que eu estou no celular, não vou conseguir. Não vou não. Mas olha só, eu lembro, você falou primeiro Marcos, e eu lembro que eu gravei a ordem alfabética. Você falou que em algum momento falou que Mateus era o primeiro. Eu lembro de ter gravado Marcos, Mateus e Lucas, porque é MML, e o R do Marcos é antes do T de Mateus. Olha só. Marcos, garoto, para mim, sempre foi o primeiro. Não, então, Marcos, para mim, sempre foi o primeiro. Olha só, na ordem cronológica em que foram escritos, Marcos, Mateus, Lucas e João. A gente vai até lembrar as datas daqui a pouquinho. Isso. Mas no Evangelho, no Novo Testamento, Mateus é o primeiro livro. Porque é o mais judaico de todos eles, que traz o Velho Testamento a todo momento. Então, os pesquisadores, os teólogos, lá dos 300 anos atrás, vai saber quantos, né? 300 anos, optaram por iniciar o Novo Testamento com Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá, Eric, mas na cronologia, Marcos foi o primeiro a ser escrito, entre os anos 60 e 70 depois de Cristo. Vamos estar lembrando, Okay. Beleza? Tá? Ok. Então tá. Então, gente, o que eu concluí desse texto aí? Que ninguém sabe de nada, de onde que veio a origem, porque pode ser, são 4 teses que pode ser, né, de diversos documentos, tá? Mas isso está aqui para a gente aprender também, né? E, de acordo com o Leon Denis, né, que ele é muito interessante, que Cristo nada escreveu. E aí a gente fica perguntando assim, se Jesus nada escreveu, como é que os ensinamentos foram disseminados? Foi proposital? Eu queria perguntar isso para vocês. Vocês acham que foi de propósito que Jesus fez isso?
proposital, né? No sentido de que isso teria um objetivo? Eu acredito que sim, porque Jesus não fez nada sem um propósito. Objetivo sem Sempre propósito. tinha alguma coisa que, mesmo que a gente não compreendesse, como ainda não compreendemos, mas sempre teve um propósito. Sim, não é? E, Carli, como que você acha que os ensinamentos dele, como é que eles foram disseminados? De que forma? Tirando ali os evangelhos, porque isso veio bem depois, né, da crucificação de Jesus. Como é que isso foi disseminado? Como é que se passou esse conhecimento das mensagens do Cristo no início? Eu acredito que a força daquelas pessoas que conheceram a energia e tudo mais, que conheceram, conviveram com Jesus, aquilo foi se replicando, digamos assim. As palavras e a forma como ele se colocava era de uma forma tão verdadeira que foi contagiando cada vez mais as pessoas, de uma forma de intuição, no caso, como a gente usa dentro dessa visão espírita que a gente tem, né? Então, muita coisa foi intuída por amigos espirituais. Eu acredito que foi muito, muito também por esse lado, para poder mais pessoas que viviam e que não tinham nenhum tipo de conhecimento, digamos assim, e foram como que se abrindo, né, esse entendimento, essa vontade de seguir o Cristo, de realmente acreditar que ele era o Cristo, que ele veio, né, que ele era o Messias. Eu acho que veio uma mistura aí dessas influências. É Alguém mais? interessante Ah, porque eles tinham a cultura oral, né? Era a cultura deles, porque eles se reuniam nos tabernáculos, tal, e era tudo contado. Então, no ano de Páscoa, eles contavam as histórias para as crianças. Então, eles repetiam e repetiam e repetiam e contavam. Então, era a cultura deles essa questão de passar da o oralidade. conteúdo via oral. A gente hoje não ia conseguir, né? Que eu vou fechar o livro, não vou lembrar de mais nada. Mas eles tinham essa característica, era coisa deles. O propósito do Cristo eu não sei. Eu sei que tinha, obviamente, com certeza, mas eu não sei. Então, o que facilitou foi isso. E dessa oralidade, muitos deles que tinham condições escreveram em pele de carneiro. Paulo, quando viajava, ele enrolava nas roupas, né? Aquelas roupas deles tinham pregas, né? E eles iam enrolando essas coisas, iam botando nas roupas, iam passando, porque quem sabia escrever, escrevia Copiando, né? e ia copiando, ia passando. Quer dizer, Eu andei pensando, Miriam, e todos vocês aí, nesse estudo, assim, que Jesus deixou para que aqueles que estiveram perto dele escrevessem da forma como eles como eles entenderam, entendem. para que nós pudéssemos entender, não é? Imagina ele Mesmo assim, a escrevendo, gente né? não entende, né? Até Imagina ele hoje, escrever. A gente tem dificuldade de ler o Severino, Celestino, Haroldo, a porque o Joana espírito de Anjos, o eles Haroldo. falam fácil, mas escreve que é uma coisa. É, Então, você imagina Jesus escrevendo, né? é verdade. Ô, Então, gente, Márcia, oi, no sentido aí, né, como a Miriam colocou, como a Carly colocou, seria o próprio povo que foi disseminando, né, devido sim, a tudo aquilo que eles foram absorvendo, né, através das curas, através dos acontecimentos. Então, como a Miriam falou, eles contavam, porque quando você recebe algum benefício, o que acontece? Você quer divulgar, sim, você quer passando de boca em boca, né? todos conheçam, e É com isso. isso, né, aqueles que sabiam escrever foram registrando tudo isso. É E exatamente. mesmo daquelas casas do caminho, né? Então, eles cuidavam das pessoas doentes, mas à noite, em volta da fogueira, sempre um deles ia falar a vivência que ele Uhum. teve com Cristo, as passagens dos Cristos. Então, eles contavam muito. Então, todos aqueles que estavam ali iam aprendendo, e aí ia transmitindo, ia aprendendo e ia transmitindo, né? Coisa que a gente perdeu muito, essa questão da oralidade, né? Sim.
Então vamos lá, peraí. A A dona dona Nira Nira escreveu. escreveu. Ah, Pode falar, Oi? Carlinhos. fala você. Carli, a dona Nira escreveu aqui. Se nada ele escreveu, mas muito ensinou nas sinagogas. Ah, Dona Dona Nira, Nirinha minha linda, entrando. não é que você chegou? Que bom que a senhora está aqui com a gente. Feliz demais. Com certeza, Dona Nira. Ele não escreveu, mas o que ele ensinou, né? Nossa Senhora. Então, gente, olha só. Transmitidas de boca em boca e posteriormente transcritas em diferentes épocas depois da sua morte, com muitos anos de intervalo, todas as narrativas dos evangelistas foram fragmentárias e ainda acrescentadas de sucessivas adições, como em todas as obras populares. Isso está lá no Leon Denis. Aí aqui, olha, Eric, até lembrando, ó, Marcos em torno de 60 a 80 depois de Cristo, lembrando que Jesus foi crucificado em 33, né? Uhum. Olha quanto tempo, né? Que o primeiro evangelho foi escrito, depois Mateus, entre 80 e 98, Lucas também, aí isso daí é uma discussão entre os pesquisadores dessas datas aí, e o de João foi o último, né, de 98 a 110 depois de Cristo. A pessoa falou assim, mas Nossa Senhora, mas João viveu isso tudo. João era uma criança praticamente quando se tornou apóstolo de Jesus, né? Ele tinha 13 anos e ele foi longevo, ele realmente viveu bastante tempo. Isso aí é só para a gente lembrar mesmo. Acho que eu tenho uma coisa aqui. Ah, sim. Em que período que apareceram? Ah, isso mesmo. Isso a gente já viu. E aí, agora, gente, mira, dá uma Não, olhada aí na hora, tá? não. Ninguém levantou a mão, não. Tá. Ah, E 20 e é o horário 17. também, né? Vamos ver o que 20 e acho que ainda temos, 17. vamos ver o que dá para a gente falar. A estrutura básica dos evangelhos sinóticos, de Marcos, Mateus e Lucas. Qual a estrutura deles? Todos três, gente, olha que interessante. Eles falam da genealogia de Jesus e o nascimento de Jesus, a pregação de João Batista, eles falam da missão de Jesus na Galiléia, da missão de Jesus na Judéia e Jerusalém, a paixão, a morte e a ressurreição. Nós vamos ter a oportunidade de estudar cada um deles. E Miriam vai começar, né, próxima semana, com a genealogia e nascimento de Jesus para a gente. Depois vamos, né, aí aqui vai entrar José, nós vamos estudar sobre a família de Jesus, né, toda a sua genealogia, tá? Então, Emmanuel, no livro Roteiro, fundamenta que a mensagem do Cristo foi preservada, embora dificuldade linguística, os textos fragmentados, as traduções, ele diz que a mensagem do Cristo ela foi preservada ao longo do tempo, gente, independente das alterações, né? Perda dos originais, né? Emmanuel ainda comenta isso, mas ela foi preservada. E isso é o que importa. Existiram várias coleções de ensinos referentes ao Novo Testamento, várias. Os evangelhos sinóticos apresentam vários pontos em comum, mas nem por isso deixam de ter diferenças entre si, né, que destacam a originalidade dos autores. É certo que, de alguma forma, a mensagem do Cristo foi preservada. Como Emmanuel diz, isso é o essencial. Ele também nos esclarece que a pedra angular da nossa formação religiosa inicia no Velho Testamento. Mas o processo de educação religiosa e moral está no entendimento da mensagem de Jesus. E aqui nós também vamos fazer um parêntese para lembrar que Emmanuel diz isso lá no livro Consolador, há uma pergunta do grupo sobre a importância do Velho Testamento. Ele diz que ela é pedra angular da nossa formação religiosa, que ela inicia ali. Mas a educação religiosa e moral,
é a gente entender a mensagem de Jesus. Que devemos nos esforçar para melhor entender, sentir e vivenciar os ensinamentos do Mestre à luz do entendimento espírita. Nós precisamos nos esforçar, trabalhar no trabalho de esclarecimento. É difícil para nós compreender tantas terminologias diferentes, mas necessitamos aprender para que abra os nossos horizontes, sabe, gente? Para que a gente tenha uma visão macro do Novo Testamento. A gente não está indo nem no Velho Testamento, porque a gente tem mais dificuldade ainda, dada a simbologia que ele foi escrito, mas que a gente procure entender um pouco melhor o Novo Testamento, né? Como que a gente está fazendo aqui. Nós estamos aqui, né, com dificuldade de entender, mas nós estamos aqui. À medida que a gente for caminhando nos nossos estudos, nós vamos perceber que, puxa, eu já ouvi falar em sinótico, pode ser que ninguém tenha lembrado, ou alguns não tenham lembrado, mas já ouvi falar isso em algum momento. A Márcia já falou isso, ou Miriam, ou Geórgia já falou no que era Septuaginta, não lembro direito, mas já ouvi falar, e é assim que a gente vai construindo o nosso conhecimento. E Emmanuel continua nos dizendo que as aparentes contradições que vão surgindo nos textos evangélicos resultam das interpretações humanas, em razão da nossa pouca evolução moral e intelectual. Então, isso é uma coisa que nós, né, não podemos deixar de levar em conta. E é chegada a hora de nos afastarmos do sentido literal da interpretação dos textos evangélicos, que nos distanciam dos ensinamentos de Jesus. Não dá para a gente ler uma passagem evangélica, uma parábola, e ficar ali somente ao pé da letra. Como a gente viu no primeiro livro, a gente tem que entender qual o contexto histórico, a quem Jesus falava. Ele estava falando para quem? Eram para os autores da lei? Ou não? Eram para os discípulos? Não, era para o povo. Isso era importantíssimo é importantíssimo a gente ter em mente. Porque para quem ele falava, a gente vai precisar interpretar a mensagem do Cristo. Tinha coisa que eles falavam somente para os apóstolos, né? Então, temos que sair do sentido literal. E isso a gente não faz se ler a passagem evangélica num piscar de olhos. Isso a gente não consegue fazer. Mais do que nunca, nós precisamos do Cristo na nossa vida, a fim de que possamos superar os nossos desafios existenciais e impulsionar a nossa evolução. Às vezes nós achamos que é tão difícil a gente trazer o Cristo para a nossa vida, né? Porque parece que seus ensinamentos são assim distantes em algum momento para nós, né? Amar os nossos inimigos, a gente fica pensando, mas a gente vai, né? À luz da doutrina espírita, compreendendo, né? Quem é esse inimigo? O amor que eu vou sentir por ele não é o mesmo amor que eu sinto por aquele em que eu tenho afinidade. E aí eu vou compreendendo o que Jesus quis dizer, eu vou ampliando a minha compreensão para que a gente possa evoluir. E Emmanuel apela, né, para nós, né, a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Gente, isso daí foi o que a gente, né, falou quase toda semana no primeiro livro, né? O quanto é importante a gente compreender a mensagem do Cristo dessa maneira. E a gente comentou aqui, né, por que que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos, por que que o de João é tão diferente? E o grupo fez essa pergunta também para Emmanuel. O que eu estou falando é o grupo lá de Pedro Leopoldo, que reuniu um monte de perguntas e fez, né, passou para o Chico para Emmanuel responder. E eles perguntaram assim: o apóstolo João recebeu missão diferente na organização do Evangelho? O que vocês acham que Emmanuel teria respondido?
será que João teve uma missão diferente, gente, nessa organização do Evangelho? Ele não pode ter entendido diferente a mensagem? Mas, Posso falar? querido, Sim, sim, Eric. João coube a tarefa de revelar o Cristo divino na sua sagrada missão universalista. Né? ele era mais evoluído, né, Ju? Sim, sim, gente. Emmanuel explica, ele não usa essa palavra do evoluído, né? Emmanuel só diz, ele diz assim pra gente. Eric, lê pra gente. Ah, Eric tá de celular, né? Tá sem óculos, sei lá. No celular. Foi mal, Eric. Então, Ju, lê pra gente. Oh, peraí. Mas eu tô Aí. sem voz, eu tô sem voz. Ah, tá sem voz. Quem quer ler então, gente? Deixa que eu leio. Deixa Por que eu favor. leio. O Consolador, questão 284. O apóstolo João recebeu missão diferente na organização do Evangelho? Ainda aí, temos de considerar a especialização das tarefas, no capítulo das obrigações conferidas a cada um. As peças, nas narrações evangélicas, identificam-se naturalmente entre si, como partes indispensáveis de um todo, mas somos compelidos a observar que, se Mateus, Marcos e Lucas receberam a tarefa de apresentar, nos textos sagrados, o pastor de Israel na sua feição sublime, a João coube a tarefa de revelar o Cristo divino na sua sagrada missão universalista. Obrigada, Ana Paula. É isso, gente. João, sim, era um espírito diferente, um espírito mais evoluído, ele tinha uma outra tarefa. Mateus, Marcos e Lucas apresentaram a vida de Jesus, a genealogia, tudo, o modo dele viver. João não. Ele já traz para a gente uma outra visão, né? O Cristo divino. Nós vamos chegar lá e vamos entender João, hein? Com certeza. Márcia, Vamos precisar. você Oi? tem 3 minutos. Beleza, eu acho que estamos acabando, né? Então, gente, olha, nos tempos atuais da grande transição planetária, é o período que também se caracteriza pela definição de valores morais. Mas nunca, mais do que nunca, nós precisamos do Cristo na nossa vida. E aí, fica essa reflexão da noite para a gente, né? Como é que a gente traz o Cristo para a nossa vida? Emmanuel nos deu a dica, conhecendo a sua mensagem primeiro. Isso tudo, né, tem uma progressão, porque a mensagem do Cristo ela tem que ser conhecida, meditada, sentida e vivida. E Emmanuel ainda conclui: nesta ordem de aquisições, não basta estar informado, não basta conhecer. Um preceptor do mundo nos ensinará a ler. O mestre, porém, nos ensina a proceder, tornando-se-nos, portanto, indispensável a cada passo da existência. Então, gente, fica para nós, né, a mensagem. A gente fez uma abertura do Evangelho de Mateus, trazendo as primeiras características, né, reforçando em nós a importância da gente estar junto, conhecendo e meditando essa mensagem do Cristo, porque o sentir e o vivenciar, nós faremos isso individualmente, não é? Que Jesus nos ampare, esteja conosco sempre, nos amparando, nos protegendo, para que sejamos perseverantes nessa nossa proposta de crescermos juntos aqui nessa existência. Muito obrigada, viu? Ai, foi muito bom, né? Eu acho que esses estudos estão ajudando a gente devagarzinho a entender melhor, né? O Velho Testamento, que realmente não é fácil. Então, a gente vai pedir para a dona Nira, que faz um tempão que não está aqui com a gente, sabe? Para ela fazer a prece final. Mas eu vou falar para vocês que vou deixar uma tarefinha muito fácil para vocês para a semana que vem.
eu queria que vocês pensassem como, assim, de uma forma simples, como seria a genealogia de vocês? Sabe, umas 3, 4 gerações, só pensando, se quiser escrever, tudo bem, para a gente fazer um contraponto aqui com a de Jesus, tá? Não é por causa de nome, não. É só para vocês fazerem, para a gente boa, entender Miriam. como é que é a do Cristo, tá bem? Porque é muito diferente. Então, dona Nira, Miriam, por favor. Oi? só lembrando que semana que vem nós temos um visitante, o Beto Então é na Salatini. outra, gente, desculpa. Então é daqui a 15. O Beto vai 15, tá. estar conosco, ele é um amor de pessoa, temos conversado bastante. E ele pediu para adiantar, Miriam, por isso que deu uma mexida na programação, eu vou atualizar lá no grupo, tá bom? Tá bom, gente. Então é o Beto, ele é muito legal. Ele vai estar com a gente, né, Carlinhos? É. Tá ótimo. Então, dona Nira, por favor. Agradecendo a Deus, primeiramente, agradecendo a Meimei por ter chegado um pouquinho a tempo ainda de escutar, né? Cada um falar uma coisinha. Eu entrei na hora que a Thelma estava lendo aquele texto. Então, agradecido estou do fundo do meu coração. A Mônica está bem, fez a raio-x da face, deu a sinusite de novo, atacou de novo, nunca teve a segunda vez, mas ela passa mal mesmo. Então, agradecida a Deus que ela já está medicada, já veio para casa, está em casa, está se acomodando para deitar. Agradecendo a Deus por estar participando, pelo menos no finalzinho desse estudo, gratificante para cada um de nós, agradecendo do fundo do coração, e que eu possa fazer parte toda terça-feira desse estudo, agradecendo os irmãos presentes, que fazem parte da minha vida também, agradecendo a Carli de longe, né, Carli? O dia que você vier aqui em Angra, pode vir na minha casa, que a porta está aberta para todos. Obrigado, Senhor, por esses momentos de aprendizado. Aprendizado que nos fortalece, que nos fortifica, que faz a nossa fé cada vez mais forte. E assim, Senhor, agradecendo demais, do fundo do coração. Obrigada a todos e até terça-feira, se Deus permitir. Eu não tenho esse livro, Márcia. Não tenho. Nós vamos providenciar. Depois eu converso com a senhora no privado. Se a senhora quiser, a gente compra. Tá bom? Baixa. Tá bom. Baixa ele, que a senhora falou. Eu converso com a senhora no privado, então, tá bom? a tarefinha fica para outra aqui 15 dias, tá bom, gente? Isso. Deixa eu contar uma. Espera um pouquinho só.